Olá, Oi, oi, Carol, tudo bem? tá tudo? Você? Tudo bem, tudo bem. Que felicidade, que maravilha te ter aqui, ter a GMF participando dessa live, a nossa última live aqui do ano da Impulso. E eu acho que é um tema super pertinente, né? Que tem aí muito empreendedor que tem dúvida. Então, essa é uma live muito prática, no sentido de que a gente vai tirar todas as dúvidas aí dos nossos pequenos empreendedores, pequenos negócios que querem montar aí o seu negócio, estruturar a sua empresa para o ano de 2022. Então, acho que a gente já pode começar. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Carol. A gente que agradece, a gente do GMF, eu particularmente que trabalho dentro do GMF, nessa parte empresarial. Fico muito feliz de estar aqui conversando. Como a gente estava conversando outro dia, eu ando bastante feliz porque eu venho vendo o mercado português muito impulsionada, desculpe o trocadilho, pelo empreendedorismo, voltando àquele ritmo que a gente conhecia antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente trabalhava de forma significativa com os empreendedores. Você sabe da minha paixão pelos pequenos empreendedores e médios empreendedores, e pronto, trabalhamos com todos, mas assim, esses a gente tem uma, uma emoção especial, assim, é bem interessante. E durante a pandemia, apesar da gente ter tido muito trabalho, como eu te falei, a gente trabalhou muito na parte de migração, né? A gente percorreu e a gente faz esse trabalho dentro do nosso escritório. E aí essa parte em especial dos pequenos empreendedores e dos médios empreendedores ficou um pouco mais, o pessoal ficou com receio, com medo, então os negócios deram uma pausa. Os grandes não, e os médios para cima, eles continuaram. Mas aqueles pequenos, assim, a gente sentiu um impacto significativo. E nos últimos meses, assim, eu posso te dizer mais ou menos nos últimos 5, 6 meses, a gente vem de novo percebendo o mercado aqui em Portugal, assim, fervilhando, todo mundo voltando a abrir a sua empresa ou a dar um upgrade ou reestruturar a sua empresa ou pensar. Então, esse tema, quando você me chamou para como é que a gente vai pensar a forma, a estrutura de uma empresa para 2022, não tinha como ser um momento mais pertinente do que esse, porque eu, na prática, venho sentindo aqui esse realmente novo momento, assim, esse novo momento, essa nova busca, essa nova. Então, é bom a gente conversar. Agradeço imenso, fico muito feliz de conversar aqui com você. Obrigada, obrigada, Carol. É isso mesmo. Eu acho que disse tudo. A gente sente que, principalmente dos pequenos negócios, né? Mas obviamente que o mercado como um todo sentiu. Mas os pequenos negócios, os empreendedores assim que estão começando a sua jornada, sentiram muita dificuldade e não é também de agora. A gente já sabe que já tem aí uns 2 anos que é muito difícil manter um pequeno negócio num processo que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, se a gente pode abrir as portas, se a gente não pode, se vão ter as feiras, os mercados, né, os congressos, que geralmente são espaços muito importantes para esses pequenos negócios que estão ali iniciando as suas vendas e que usufruem desses espaços de mercado, como por exemplo está acontecendo agora os grandes os mercadinhos de Natal, né? Que a Eu gente vê vários pequenos empreendedores. Então a gente sabe que foi um ano difícil, adoro. mas que agora a gente consegue ter com um pouco mais de clareza alguns como que vai ser provavelmente o ano que vem, no sentido de, claro que não acabou, mas existe uma maneira de se controlar e provavelmente a gente já está começando a chegar numa estabilidade que é uma estabilidade propícia e segura para a gente começar a realmente botar em prática as questões mesmo do negócio, ou seja, questões legais, o que a maioria desses empreendedores que surgiram durante essa pandemia, que não tiveram a oportunidade ou não se sentiram seguros, né, de fato abrir o negócio de uma maneira estruturada, agora é a hora, porque final de ano é balanço anual. E na Isso. expansão, a gente está falando justamente sobre isso. Esse mês vai ser um mês dedicado sobre balanço anual, que é super importante
Na verdade, eu acho que para todo. Nem precisa ser só empreendedor, né? Porque empreendedor pesa mais. Mas é sempre, tipo, individualmente, a nível pessoal. É um ano muito, é um momento importante para a gente fazer essa reflexão. Então, já entrando aqui na nossa discussão, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, e acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre quem é a Carol, né, gente? A Carolina Félix, ela é partner na GMF Legal Associates, que é um escritório de advocacia que ele está em Portugal. Se eu não me engano, existem dois escritórios, um em Porto e um em Lisboa, em Portugal, mas também ele tem outras sedes, né? Tem outros lugares. Pode até falar se quiser. A gente atua em Leiria e Rio de Janeiro, né? São os outros dois polos, mas nossas duas sedes principais ficam realmente em Lisboa, no Campo Grande e no Porto. Isso. E a Carol, ela trabalha justamente na prestação de serviços na área de consultoria legal e orientação jurídica, para que esses pequenos negócios, e é a área dela, né, dentro ali da GMF, é uma das áreas que ela atua, que é justamente na área de ajudar e dar esse apoio nos primeiros passos de um negócio. Então, pensando nisso, já vamos começar aqui, que hoje é um dia de tirar aquelas dúvidas que os nossos empreendedores aqui da Impulso, e mais especificamente da Expansão, tiveram durante o ano inteiro. Então, a gente fez aqui, a gente pegou e coletou aqui a maioria das dúvidas que a gente tem e a gente vai hoje tirar essas dúvidas. Então, a primeira pergunta, Carol, dentro da nossa, como eu falei, dentro da Impulso, a gente tem diversos empreendedores que querem começar a montar, né, a estruturar a empresa. Agora, montar, estruturar, que a gente está falando de uma maneira mesmo legal ali. E o que eu acho que é um ponto importantíssimo é a gente entender, primeiro, por onde, assim, né? Quais são os caminhos, ou seja, eu sou um empreendedor, e aqui eu já sou um empreendedor, aqui é o meu perfil, eu sou um pequeno negócio, mas eu quero, de fato, tornar a minha empresa real para o mercado, né? Então, por onde um empreendedor ele pode começar? E para começar de fato a estruturar uma empresa. Vamos lá. É a pergunta que, pronto, precisa ser sempre a primeira a ser respondida, sabe? O que é que eu quero do meu negócio? Qual é o objeto do meu negócio? Qual é a atividade comercial que eu exerço? Onde eu quero chegar? Então, geralmente, lá no escritório, quando a gente traz um cliente assim, pronto, que está bem começando, a primeira coisa que a gente faz é esse checklist. E aí a gente pergunta para ele, qual é a sua atividade? O que que você quer? Ah, eu quero vender coxinha, por exemplo. Eu quero vender roupa ou qualquer coisa que quero prestar serviço. Então, a primeira coisa a gente precisa saber o objeto. Qual é o objeto que você quer fazer? Segundo, a gente precisa ter uma estrutura, uma mente de onde você quer chegar com o seu negócio. Então, a gente primeiro percebe do cliente se ele tem ou se ele não tem um plano de negócio. E aqui eu não estou falando de um plano de negócio muito estruturado, não. Um cronograma simples de qual atividade que ele quer ter, de quais são os meios de financiamento, qual é a perspectiva dele, como é um pouco o mercado. Não precisa ser nada super profissional, mas uma estimativa. Porque se a gente percebe do cliente, e existem clientes que têm mais, existem clientes que têm menos, e tudo bem, não tem problema nenhum. A gente está aqui justamente para isso. Para aqueles que têm mais, tem menos, a gente conseguir, né, enquadrar, não é necessário chegar no escritório com um plano de negócio. Ao contrário, assim, tem muita gente que chega com a ideia e com a ideia mesmo a gente começa a perfilhar quais são os caminhos que a gente precisa estruturar. A partir do momento que a gente tem algumas perguntas básicas respondidas, como essa, quais serão os sócios, qual é a atividade, qual será mais ou menos o mercado que eu quero atingir, pelo menos o inicial, nos primeiros tempos. Aí a gente consegue pensar qual a estrutura a gente vai montar. Vai ser uma estrutura bem simples, porque a maioria, eu posso te dizer assim, que 80% dos negócios começam assim com a estrutura muito pequenininha e é o ideal para você ir testando e depois você vai progredindo. Ou se a gente, não, se a pessoa já vem estruturado, já tem, ou já fazia aquilo ali de hobby, e aí já quer dar um upgrade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é esse contato com a pessoa que quer montar um negócio, ter um bate-papo, uma conversa. Geralmente a gente tem um formuláriozinho que ajuda bastante, porque já traz a pessoa vem conversar com a gente.
ela já sabe o que que a gente vai perguntar, então ela já pensa sobre o assunto. E aí, quando ela vem, a gente já indica. Então, pela experiência, pelos anos, a gente já consegue deixar esse procedimento um pouquinho mais Facilitado, né? e mais facilitado, Nossa, mais... eu adorei. Carol, eu não sabia desse formulário. Eu acho super prático, porque realmente plano de negócios, e isso é uma das atividades também que a Impulso faz. Mas, assim, não é fácil você montar o seu plano de negócio, e não é comum um pequeno negócio já ter o seu plano de negócio. Então, se existe, por exemplo, um formulário que me ajudaria ali, a, pelo menos a me tipo, orientar, né, para poder chegar com. Eu imagino que deve ser até muito interessante preencher ali, e no fim você olhar o seu resultado, ver que o seu negócio, assim, existe, Exato. tipo, no fim ele tem um documento, né? Tipo, você sai com os Tem um resultados. formato e ele encaixa perfeitamente nisso que a gente está falando aqui. Porque esse formulário, especificamente, ele não é só para quem está começando, mas também para quem quer fazer, por exemplo, esse fechamento de ano. Ó, meu negócio esse ano de 2021 chegou aqui. Eu fiz isso, isso e isso. Eu tenho isso. E para 2022 eu quero isso. Então, esse formulário não serve só, apesar de a gente estar aqui dando exemplo para a pessoa que vai abrir o negócio. Não, ele serve que você vai reestruturar o negócio, que você vai fazer o seu plano para, por exemplo, a gente está falando agora, para o ano seguinte. Então, ele também dá essa deixa. A partir daí, a conversa entre a pessoa que quer enxergar um pouco melhor o seu negócio e a equipe jurídica fica muito mais fluida, muito Uhum. mais Boa. Legal. Eu quero até, gente, ó, todo mundo que está entrando aqui, que começou a surgir aqui, hoje nós vamos tirar dúvidas sobre questões legais de como abrir aí o seu negócio ou como você se preparar para 2022. Então, para quem está chegando ou para quem já estava na live, está aqui aberto a caixinha para vocês tirarem também as dúvidas, e se vocês enviarem para a gente aqui as perguntas, a gente vai incluindo essas perguntas no meio das nossas perguntas, e vai todo mundo sair esclarecido daqui, ok? Então pode mandar aí suas dúvidas também. Boa, legal. Agora a gente pode falar um pouquinho, pensando um pouco sobre essa estrutura que acabaste de falar, Carolina, sobre de fato como se preparar, como começar a estruturar um pequeno negócio, né? Tem uma outra dúvida que eu tenho essa dúvida, e eu acho que todo mundo também tem essa dúvida, que é quem é empreendedor ou quem já passou por uma fase de empreendedor, que é aqui em Portugal existe o N, que é o nome individual, e recibos verdes, né? E a maioria dos empreendedores ficam, será que, pensando de uma maneira mais profissional, né, fazem essa reflexão, será que eu devo me tornar um empresário em nome individual ou por recibo verde? E aqui a gente vai até, eu vou fazer até uma pergunta anterior a do tipo, o que é o N? Porque eu mesmo, então, o que é o N? O que são os recibos verdes? E depois que a gente tirar essas dúvidas, eu queria saber qual é a diferença desses dois processos e para qual tipo de perfil de empreendedor se encaixa mais, o N ou o recibo verde. Ok. Várias perguntas. Vamos a isso, vamos a isso. Pronto, a partir desse primeiro momento que a gente faz esse formulário e a pessoa traz para a gente o que é, em especial a partir do objeto e da perspectiva do que ele quer alcançar, do tamanho do negócio que a gente está falando, a gente consegue enquadrar ele na estrutura societária. Ou seja, se a gente vai fazer efetivamente uma empresa, ou mais tecnicamente falando, o nome de uma empresa se chama sociedade comercial, vulgo empresa, mas a gente que é advogado da nomenclatura sociedade comercial, mas pronto. E aí, ou não, se ele ainda não está no momento de uma empresa, de uma sociedade comercial, está um passinho atrás. O que talvez em outros lugares a gente conheça como algumas estruturas societárias um pouquinho mais simples. Então, é esse o primeiro ponto da gente perceber. E aí eu preciso esclarecer para as pessoas o seguinte: a gente pode, como pessoa física, pessoa física, sem montar empresa,
Eu posso vender, eu posso fazer um comérciozinho pequeno, eu posso emitir os meus recibos verdes, que eu já vou falar o que é. Então, e aí, nesse momento, a gente percebe, pô, para esse negócio é melhor eu, Carol, fazer como pessoa física, emitindo lá as minhas faturas, emitindo lá meus recibozinhos verdes, ou para mim já é melhor de pronto abrir uma empresa, abrir Uhum. uma sociedade comercial. E essa é a diferença. O N, ele que é o empresário em nome individual, ele abre a possibilidade de você, pessoa física, não Uhum. constituir uma empresa, não abrir uma empresa e poder exercer o seu negócio de forma legal. Então, eu não vou efetivamente fazer uma burocracia societária, abrir uma empresa que não é tão burocrática assim, mas é aquela pessoa assim que está começando, qualquer 50, 100 euros que você tem que pagar ali mês para um contabilista ou da estrutura mesmo, é um dinheirinho, né? Então, para essas pessoas que estão assim, bem no comecinho, bem começando, mas querem estar regular, elas podem sim não só prestar serviço como pessoa física, mas inclusive, e isso que as pessoas não sabem, elas podem vender produtos, mesmo sendo pessoa física. E aí, Pessoa ser... qual é não preciso montar uma sociedade, não preciso montar uma empresa. Eu quero vender lápis, eu fabrico vários lápis e eu quero vender lápis. Eu não preciso necessariamente ter o encargo, a burocracia de construir uma empresa. Eu posso, através de eu, Carol, física, vender esse lápis. Eu preciso fazer o quê? Sim, Carol, tá, mas eu preciso fazer o quê? Aí vamos para os recibos verdes. O que, que a gente precisa fazer? Precisa entrar no site das finanças, abrir atividade. O que é abrir atividade? É você indicar lá nas finanças o que, que você faz, qual é a atividade que você faz. Eu vendo lápis. E aí vai ter um CAI, que é um número da atividade que você exerce. Eu fabrico bolo, eu presto serviço, se serve para venda de produto ou serviço. Então eu vou nas finanças, posso fazer online, posso ir diretamente nas finanças. Como você tem que indicar o código, um CAI, da atividade que você exerce, o que, que eu recomendo? Ou nesse momento, se você já está apto, você já procura um advogado para ele já te orientar qual seria o melhor caminho, e é isso que a gente faz muito. Ou, se não, você pode ir diretamente no balcão das finanças, colocar quais são as atividades que você exerce e eles vão te orientar com relação à atividade. E o recibo verde é justamente o que eles chamam é vulgo, né? Porque também não é um nome técnico, é fatura, mas pronto, é a mesma coisa, como a gente estava falando em e sociedade. O recibo verde, ele é justamente a fatura. Quando eu vendo um produto, eu preciso comunicar as finanças que eu vendi. Então, eu também sou online. Eu entro lá no site das finanças, indico o que eu vendi, boto os códigos todos certinhos. Quando você já descobre o caminho das pedras, não é muito difícil. E faço. Então, isso é emitir recibo, emitir fatura, ou seja, é você comunicar à autoridade tributária o que você vendeu, o serviço que você prestou, quanto você recebeu com aquilo. Então, a estrutura societária pode ser no nome individual, no nome da pessoa, mas o recibo, a fatura que você faz, a gente chama de vulgo recibo verde. E se você quer ir um pouquinho além, se seu negócio já está um pouquinho mais maduro, e você já tem um faturamento um pouquinho maior, aí você pode passar de um estabelecimento em nome individual, como a gente estava falando, do empresário em nome individual, que é o N, como a gente estava falando, para uma sociedade, seja uma sociedade por cotas, unipessoal. Aí você já é empresa, aí a atividade é diferente. Você tem que ir no site, por exemplo, do E-Portugal ou diretamente no balcão, abrir sua empresa, constituir sua empresa certinha, vai ter o número da empresa e vai estar separado. Você, pessoa física da empresa. Então, você precisa perceber a dinâmica do seu negócio para perceber se vale a pena ou não investir nesse passo a mais. É esse o pulo do gato. Boa. Nossa, agora eu entendi. Então, quer dizer que imagina que eu sou um freelancer, né? E eu Exato. ofereço serviços. Se eu, como um freelancer, eu posso, é, no caso, talvez esse perfil seja mais interessante o recibo verde. Dependendo do tipo, também dependendo da grandeza que é a minha consultoria de freelancer, né? Mas se for algo um pouco mais estruturado,
faz mais sentido eu tirar o N, certo? Se for um pouco mais estruturado, faz sentido você montar a empresa. Montar a O empresa. N é um passinho anterior à empresa. O N, apesar de ser um empresário em nome individual, você ainda está, a atividade ainda está toda no seu nome. Então, é você Hum, emitir IBOs, tudo pelo site das finanças. O passo seguinte, que é montar a empresa. O freelancer é basicamente a mesma coisa, ou o prestador de serviço como um todo, né? No uhum, geral, ele pode sim emitir todos os recibos, as faturas, tudo que ele ganhar, pode ser lá pelo site das finanças, ou se ele tem um volume de negócio muito intenso, grande, ele já pode sim montar uma sociedade para ser um prestador de serviço, e aí ele tem outros benefícios. Ele vai ter um encargo, por exemplo, de um contabilista, mas ele vai poder deduzir despesa da atividade. Então, tudo isso você tem que ir balanceando com o seu advogado para saber qual é o mais rentável para você também, aham. financeiramente. Qual dos dois passos? E eu vou até perguntar, a GMF ela trabalha com com essas estruturas, ou seja, com recibos verdes e como que é? Só para eu saber também. Inclusive, mais gosto, né? Eu já conversei um pouquinho com você, mas é bom que a gente conversa mais. A gente faz lá no escritório direito de família, migração, a gente faz direito do trabalho, mas a minha paixão é a empresa. Então, a minha paixão é sentar assim com um pequeno produtor, um médio produtor, e estruturar com ele o negócio dele. Qual é o seu objeto? Isso. Qual é o seu mercado? Isso. Vamos para você precisa de financiamento? Então, se você precisa de financiamento, vamos por aqui, vamos abrir a conta, vamos fazer. Então, a minha paixão, assim, é realmente lidar com toda essa estrutura. E a gente faz primeiro essa consultoria, como eu já te Uhum. falei, a gente já tem experiência no mercado, a gente já envia um formulário para a pessoa já ter mais ou menos o que a gente vai pensar, o que, é que a gente vai perguntar, para ela já ter mais ou menos estruturado o que é que a gente está ali, né? Uhum. Vai perguntar, e aí durante a nossa consulta a gente já indica, ó, é isso, vamos por aqui. E a gente dá também o caminho das pedras, Larissa. Eu queria deixar isso claro, assim, para a pessoa. Se a pessoa quiser já, a partir depois da consulta, realizar o procedimento por ela, a gente já deixa ali na consulta pré-esclarecida. Se ela achar que é muita informação e que ela precisa efetivamente, a gente também dá os próximos passos. Mas não é uma coisa que a gente diz, não, precisa ser feito com a gente. A gente acha que é importante, sim, ter uma primeira conversa como advogado. As informações, inclusive na internet, afins, são muito truncadas. O empresário, ele já tem muita coisa na cabeça, a parte toda técnica do trabalho dele na cabeça, marketing. Hoje em dia a gente faz tudo, né? E aí, se a gente ainda for, às vezes é um xizinho. Eu trabalho com muitos contabilistas nessa área de empresa, porque eu trabalho com empresa, e eles Uhum. brincam comigo, que eles falam assim, Carol, às vezes um X marcado errado, assim, traz um prejuízo imenso, assim. Então, é importante, assim, fazer dessa forma. A gente está falando de organização, e essa organização é fundamental, seja para abrir ou seja para o ano seguinte, para o próximo passo, para a próxima perspectiva do seu negócio. Sim, é. E isso é interessante que eu acabaste de falar, porque de fato a gente sabe que como pequeno negócio, é, realmente o mundo fica assim, né, da nossa responsabilidade. E é sempre bom poder contar com bons profissionais, assim, é sempre bom a gente ter profissionais que a gente possa confiar e, por exemplo, isso é de fato um dos motivos da GMF estar dentro da Impulso e da expansão, é que a gente já conhece e sabe dos valores de vocês. Então, isso é interessante, assim. Eu, por exemplo, confio muito no trabalho da GMF e acho que essa questão da confiança que vocês passam também, né, para os empreendedores é muito bacana, é bem importante. E deixar eles livres também, né? Do tipo, enfim, se der certo, deu, enfim. Agora falando, continuando nesse universo que a gente falou aqui, mas falando sobre um aspecto específico que é de fato o registro da marca, né? Então a gente sabe que o registro da marca é um dos aspectos também que são importantes para um pequeno negócio e que assim a gente não entende muito assim a importância disso
quando a gente está começando, né? Mas a gente sabe que isso pode ser um fator assim decisivo para se você vai ter sucesso lá na frente ou se você vai perder tudo, porque a marca É, muitas vezes, assim, né? Existe toda uma construção em cima da marca de um negócio. Então, eu queria que você explicasse aqui pra gente. Eu acho que o mais importante é enfim, como que a gente pode fazer, né? Qual é a importância do registro da marca e como que é possível fazer um registro, assim, tipo, o que que eu preciso para fazer um registro da minha marca? E aí olha, eu já vou depois responder aqui, depois dessa pergunta, a gente já tem uma pergunta aqui do Miguel. Aí Miguel, espera aí que a sua é a próxima. Vamos lá. vamos lá, vamos para isso. Olha, esse tema é muito importante. As pessoas, infelizmente, elas só, algumas vezes, elas só dão a devida importância à marca quando já tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente tem que impugnar o. Por exemplo, a gente precisa entender o seguinte: a marca, ainda mais hoje em dia que a gente está aqui nas redes sociais, ela é um patrimônio significativo do seu negócio. Então, a gente precisa protegê-la. E Portugal traz um sistema de proteção simples, fácil de ser realizado. Então, eu alerto muito meus clientes. Muitos clientes chegam para mim, abrem um negócio, eu chamo assim, e aí, como é que quando é que a gente vai fazer? Ah, não, doutora, agora não, não, gente, vamos. É rápido, você tem que registrar. Não espera a sua marca ter notoriedade, você tem um público X para você fazer o registro. Porque além da possibilidade de perder aquilo que você já usa como a sua identidade, né? Que a marca não deixa de ser a identidade. Tem uma outra questão para além da perda daquilo que você botou suor, trabalho, e tudo, toda a dedicação. Muitas vezes a gente bota dinheiro, tem design, tem publicidade aqui nas redes sociais, etc. Tem o risco de já existir e você não saber mesmo alguma coisa parecida com aquilo ali. E Uhum. depois você receber algum tipo de processo, algum tipo de demanda. Então, infelizmente, as pessoas não percebem a importância de proteger o seu nome ou barra o seu logo, a sua marca de uma forma geral. E Portugal, ele oferece sim um sistema relativamente simples de você realizar esse procedimento de registro. Você pode ir nos meios, a gente também faz esse trabalho. E quando é realizado, da mesma forma que tudo, né? Quando é realizado por um profissional que ele tem um pouco mais de know-how, de tato, ele vai fazer todas as pesquisas necessárias, e sua marca efetivamente vai estar ali super protegida. Quando você vai lá, pronto, e vai sem muitas perspectivas, é um pouquinho mais complicado, mas é o que eu lhe falei. Da mesma forma que eu faço na consulta, eu falo aqui para as pessoas. Elas podem ir no e-Portugal, no balcão, no empresa, e chegar lá e tentar fazer o registro da sua marca. Não precisa, não é um trabalho como um trabalho processual que você precisa efetivamente de um advogado para fazer o registro. Mas se você faz através do advogado, ele vai olhar a sua marca, vai ver o que é importante para fazer o registro, vai fazer pesquisa fundo e você realmente vai estar muito mais protegido. E, eu lhe falei, a marca é um patrimônio, assim, talvez um dos maiores, né? Do negócio, né? Do empreendedorismo. E é mesmo. A gente realmente isso é uma coisa que é pouco discutido, na verdade. De fato, sobre o registro da marca, mas uma coisa que, enfim, ao longo do meu mestrado, né, eu estudei um pouquinho sobre os riscos de valoração de negócio, e aí falando mais sobre investimentos, investidores privados, né, investidores de capital de risco, que geralmente precisam fazer ali um valuation de uma empresa, e a marca, ela tá assim, ela tem um poder dentro de um valuation de uma empresa, ou seja, da valoração de um negócio, enorme. E isso é pouco discutido, isso é pouco falado, é super, assim, quando você escuta sobre isso, geralmente numa discussão um pouco mais técnica, e geralmente um pequeno negócio não se preocupa muito em fazer isso, mas é aquilo, é a questão de se prevenir. Não é porque, enfim, é pensando que existe um risco de você perder a sua marca.
patrimônio, né? Patrimônio que você suou para construir. Construir uma. Gente, E construir aí uma. alguém pode usar Bora. isso, sabe? Alguém pode usar disso. Inclusive, por exemplo, a gente está falando sobre. A gente pode falar até sobre pequenos exemplos aqui. É o domínio do site que você tem, ou o domínio da tua rede social, que por muito tempo, foi aí por 2 anos, a gente percebeu que foi o espaço de venda de muita gente. Então, Acaba a gente. não é? Então, imagina você perder uma das fontes de venda, um dos espaços, um dos cenários que você mais trabalhou durante 2 anos, porque alguém foi lá e registrou a marca e vai pegar o teu domínio, e vai pegar a tua marca e acabou. E você não vai poder protestar, ou sei lá, enfim, porque não estava registrada. Então, fica aqui realmente Nosso papel. é o nosso apelo. Por favor, olha, eu que fiz um estudo um cadinho assim profundo sobre a questão dos riscos de negócio o risco da marca de um negócio está ali como, ao mesmo tempo, ela tem uma valoração dentro do mercado enorme. Então, imagina, a gente está falando sobre as grandes empresas, a marca, vamos lá, a marca Apple, a marca, vale bi, sei lá, bilhões. Então, assim, a marca de fato ela pode transformar. O registro da tua marca pode ajudar e muito em você ter sucesso, né? E Em assim, sua marca ter interrompendo, sucesso. para além do registro em Portugal, a gente consegue fazer União Europeia, e para muitas vezes a gente faz, inclusive, mundial. Então, existe essa. Vai de passinho em passinho. Começa um pouquinho, depois vai indo. E se você já tem uma empresa pré-constituída, seja por alguma questão, seja em outro país ou não, ou mesmo aqui em Portugal, você já tem, mora na cidade pequenininha, já tem e agora quer expandir, ou mesmo não expandindo, vai lá, faz o registro. A gente marca um patrimônio significativo. E eu nunca vi ninguém proteger, não proteger patrimônio. E eu não sei porque não pode proteger a marca. Talvez é porque Não é? ainda não entenderam o quão patrimônio é. Então a gente está aqui levantando a bandeirinha. Boa. Né? É isso mesmo. Agora eu vou responder, vou fazer aqui a pergunta do Miguel, que ele passou aqui e a gente estava falando sobre recibos verdes, mas a gente vai voltar um pouquinho só para responder a pergunta do Miguel. Olha, se eu for um recibo verde, ter uma atividade, eu posso divulgar um nome da suposta empresa nas redes sociais, por exemplo? Ou seja, aqui, querendo ou não, volta também um pouco com o que a gente acabou de falar do registro da marca. Mas é possível, eu tendo recibos verdes, eu posso fazer a divulgação do nome da... Pode, você pode ser inclusive fazer o registro. Sim. Você pode ser uma pessoa física, um recibo verde, digamos assim, de uma forma mais leiga, um empresário em nome individual, que é o mesmo caminho, ou seja, não montei ainda uma empresa, mas eu já tenho uma marca. Eu já tenho uma marca, já tenho um nome e eu posso fazer o registro da mesma. Eu não preciso esperar nenhum time de societário para fazer a proteção da marca. Inclusive, quem vai fazer, mesmo você tendo a empresa, você pode fazer, inclusive, no seu nome pessoal mesmo. Então, pode sim, não, é independente do momento que você esteja societário, essa proteção da sua marca. Boa, ótimo. Então, ou seja, podemos fazer aqui com recibos verdes, eu sendo um freelancer, por exemplo, tenho aqui meus Pode. verdes, eu consigo fazer minha rede social e divulgar minha marca. Melhor ainda se eu registrar minha marca, né? Exatamente. Boa. Exatamente. Boa. E agora, eu queria, agora por fim, a nossa última pergunta, mas assim, a nossa última pergunta daqui, quem tiver alguma pergunta sobre abertura de empresa, é agora, ok? É agora, é agora. É agora ou depois com a GMF. É. Então, eu queria, Carol, para finalizar, assim, te pedir 3 dicas que sejam práticas e fáceis para que os empreendedores eles possam começar a se preparar para 2022. Então, 3 diquinhas aqui do tipo, eu sou empreendedor, eu pensei na minha, olha, vamos lá, até que vou criar um cenário. Eu Boa. decidi ter uma ideia de negócio. Comecei nas redes sociais,
Agora eu estou começando a trabalhar e colocar isso nas feiras, nas feirinhas em Lisboa e tudo mais. E estou vendo que está dando certo o meu negócio. E eu quero, de fato, chegar em 2022 preparado para colocar meu negócio mesmo no mercado. Então, 3 dicas aí que a Carolina da GMF possa nos ajudar. Vamos lá, não sei se eu vou conseguir ficar em três, porque eu falo, como diz minha mãe, parecendo nega do leite. Ah, vamos lá, eu vou dar as principais. A primeira é aquela que a gente já falou. É bom montar sempre um checklistzinho de qual é a minha atividade, onde é que eu quero chegar e o que eu vislumbro de mercado. Um Uhum. cronogramazinho, como eu falei, não precisa ser um plano de negócio muito estruturado. E é por aí que a gente do GMF começa. A gente começa perguntando ao empresário o que é, onde é que ele quer chegar, o que ele quer fazer. A gente não impõe para ele já de imediato, faça um plano de negócio para por X pessoas, crie uma planilha e um estudo de mercado gigantesco. Não. A gente propõe a ele pensar o que ele quer. Porque aí a gente consegue efetivamente fazer isso, perceber. Você vai ser um N, você vai ser uma sociedade, você vai ser. A gente consegue te encaixar. Encaixando isso, além de todas as vantagens que você tem em termos de estrutura, porque você está adequado àquilo que você está fazendo, Uhum. você consegue, inclusive, economizar muito dinheiro. Porque se você vai para uma ou outra estrutura, você vai usar daquela estrutura a partir do que você recebe para ter benefícios. Então, você vai saber dançar de acordo com a estrutura. Então, essa seria, digamos assim, o top one da gente seguir. A Boa. segunda Top 1. coisa que eu Gente, anota aí. Vocês anotaram? Vamos é, lá. o Vai pro é de segundo. cima que a gente está falando, né? Do planejamento, seja no início, seja no final do ano, ou seja no momento que seu negócio vai dar um upgrade, assim. É muito importante fazer isso. A Aham. segunda questão que eu acho assim, fundamental é a questão de você ter do seu lado assim, um profissional que possa te ajudar em algumas questões. Como eu te falei, né? Especificamente, a gente tem muita coisa na nossa cabeça. Olha, eu sou empresária, né? Eu sou advogada, tenho um escritório de advocacia, e falando por mim, que já tenho experiência, já estou ali no mercado. Se eu não tenho profissionais, estou ali no dia a dia, por exemplo, marketing. Eu não tenho esse domínio. Se eu não tenho um profissional ali de marketing que está ali sempre comigo, eu não consigo acompanhar. E aí eu acabo perdendo. Então, é sempre bom, assim, ter alguém, assim, que você de confiança, que você possa... às vezes as pessoas acham que é caro e nem sempre é, mas é um investimento. Da mesma forma que a gente estava falando, assim, de marca, e é um investimento necessário. Porque se você acha um profissional, você vai ganhar muito mais do que aquilo que você investiu ali. Então, a segunda questão é a organização, em especial unido com um profissional habilitado para aquilo que você precisa. A Uhum. terceira questão foi aquilo que a gente também já falou, a marca. Ficar atento nas suas redes sociais, na sua marca, porque é um diferencial daquilo que você faz. Porque é o que a gente falou, a gente bota muito dinheiro ali. A gente bota muita energia. Trabalho. Construir uma marca é muito difícil. A gente sabe que para ter uma boa marca dentro do mercado, a gente demora léguas, anos, trabalha a fio. Então, se é tão trabalhoso, por que que a gente vai deixar de lado? E voltando um pouquinho para o segundo, para o profissional, tem a questão das licenças. Então, um profissional, por exemplo, se você vai vender um bolo, você precisa saber se você vai, como é que você vai colocar sua nota. Aqui em Portugal tem uma série, tem que botar por ordem alfabética os ingredientes, dizer o que tá, o que não tá. Então, às vezes, é uma besteira que se você pega um profissional habilitado, ele vai te indicar e depois você não vai cair numa coima gigantesca, porque aqui a parte de fiscalização do negócio, alvará de funcionamento, tudo isso é rigoroso. E é bom que seja, porque a gente também tem como cliente bons serviços. Uhum. Uhum. Eu acho que essas 3 dicas, assim, são as número 1. Fazer o checklistzinho de onde você quer chegar. Esse é esse tema da live. Procurar um profissional para ele te indicar quais são as burocracias, quais são os meandros dos alvarás, de tudo, da sua estrutura como um todo. E a terceira questão seria o cuidado com a sua marca.
Boa. A Gabriela Fontes, ela perguntou assim, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui o que ela perguntou. Eu acho que ela perguntou qual é o montante mínimo para proteger um logotipo. Eu acho que é isso. E ela também já perguntou onde fica o escritório da GMF no Porto. Vamos lá. É, Não tem montante, não tem valor mínimo para você proteger a marca. É fazer um registro, né, no site, ou pronto. Basicamente, isso. Como as estruturas societárias aqui também. Se você montar uma estrutura Uhum. societária, ela não tem valor mínimo, por exemplo, de capital social. É importante deixar isso claro, não é tão custoso assim quanto as pessoas acham. Então, fazendo esse paralelo, lá no Porto a gente funciona bem no centro, bem inclusive pertinho da Ordem dos Advogados. Eu não sei agora o endereço de cabeça, acreditem se quiser, mas é porque como eu fico em Lisboa e eu brigo. Gente, deixa eu contar um segredo, não conta não, Larissa, porque você conhece lá o outro lado. A minha sócia do Porto é minha paixão, é minha paixãozinha, né? E a gente briga, porque eu fico dizendo que Lisboa é melhor, ela fica dizendo que Porto é melhor. Aí é tipo. Eu sou de Salvador originalmente, é tipo Bahia e Vitória, tipo Fla-Flu, sabe? A gente fica brigando assim. Mas é assim, entra no Insta do GMF, que ela passa direitinho o endereço. Em Lisboa é no Campo Grande, na Rotunda, onde tem o continente entre campos ali. O endereço é Campo Grande, número 12. Mas não adianta bater lá, viu, gente? Liga antes, porque às vezes a gente está em externa e etc. Então, liga antes e manda. A gente atende muito aqui as pessoas por direct, por mensagem. Pode entrar no meu Instagram, carolinafelix.dv, ou no próprio do GMF, que aí respondemos todas, né? Tanto eu quanto Marília, quanto Dandara, as três sócias. E aí vocês também vão ter acesso a todos os nossos, as nossas sócias. A do Rio, que fica em Botafogo, Marília, que fica no Porto. Mentira, a gente já adora o Porto. Mas Lisboa, que é melhor do que Lisboa, aqui não é. É só uma brincadeira, gente. A gente tem que se divertir. A gente deixa já já. Ela tá aqui assistindo a gente. Se ela deixa aí o endereço, mas pronto. Só botar lá que a gente responde. Boa, boa, Carol. Então, agora, para encerrar, eu queria agradecer muito, Carol, por tirar todas essas dúvidas. Foi muito interessante para mim, que não entendia muito sobre recibos verdes, sobre, enfim, abrir empresa, quais são os, né, quais são os procedimentos. Então, para mim foi muito importante. Eu acho que para todo mundo que veio para cá e que está aqui assistindo, são pontos super importantes. E, inclusive, eu até acrescento aqui uma terceira dica, né? Ou seja, para 2022, que não tem nada a ver com questões legais, mas que faz muito sentido para nós empreendedores, que é realmente acreditar no teu negócio, né? Muitas vezes a gente fica um pouco abalado ali, porque foi um ano. Abriu o comércio, fechava o comércio, né? Abriu o comércio, fechou o comércio. Era feiras, exposições e eventos que eram assim super tradicionais e que agora estavam, né? Até pouco tempo atrás ainda se não ia ter. Então a gente sabe que isso abala um pouco, mas a gente tem que ter realmente uma projeção assim muito positiva para o ano de 2022, porque certamente a gente já tem, obviamente, um cenário muito melhor do que era no começo do ano, desse ano de 2021. Então, a gente já sabe que provavelmente a realidade, o cenário do mercado vai ser outro. Então, se prepare, como a Carol falou, né? Procure um bom profissional, pense no seu plano de negócio, pense já na projeção de registrar sua marca, pensando nos próximos anos, não só em 2022, mas tipo para a tua vida. E eu falo porque eu já tive empresa e eu também registrei minha marca na época no Brasil e com certeza aqui acredite no teu negócio para 2022, porque se tu acredita, certamente isso faz toda a diferença. Quando a gente acredita no nosso negócio, acredita no nosso potencial como empreendedor, as chances da gente ter sucesso multiplicam.
Então, muito, muito obrigada, Carol. E eu vou, então, acabar aqui, finalizar a nossa última live do ano. Mas eu vejo vocês logo mais em janeiro. A gente já tem aí algumas ideias aí de lives que vão acontecer para o próximo ano. E deixo aqui o convite a todos para uma masterclass que vamos fazer no dia 15 de dezembro com uma contabilista, que é a Andrea Ferreira. Então, a gente agora falou sobre questões legais e a gente vai ter uma masterclass que vai acontecer para a comunidade Impulso. Então, se você não faz parte ainda da comunidade Impulso, entre na comunidade Impulso, participe, porque dia 15 nós temos uma masterclass maravilhosa sobre contabilidade. A gente vai falar sobre balancete, DR, a gente vai falar sobre vários pontos interessantes para fazer aí o balanço anual do teu negócio. Então, muito obrigada, Carol. Tem alguma novidade da GMF, algo do Natal, algo assim do tipo? Não sei. Final de ano a gente também já está fazendo um balanço de tudo que a gente vai colocar aqui para os empresários, para as pessoas que querem fazer o seu negócio. A gente vai fazer aqui uns tópicos bastante significativos, como eu disse, que está fervendo muito, né, esse mercado. Mas falando sobre o seu tema e aí do contabilista, é muito importante. O contabilista e o advogado, eles andam assim, ó, de mão dada nessa área de empreendedorismo. Eu fico muito feliz porque eu acho muitos colegas contabilistas aqui em Portugal muito abertos a expandir, trabalhar junto com o advogado e com a equipe. Então, quando isso acontece, gente, aí o negócio explode. Então, realmente, fiquem aí de olho na live e, sempre que possível, coloquem seu advogado em contato com seu contabilista, que aí É sucesso. Boa. Obrigada, Carol. Todo mundo entre aí na GMF, procurem a GMF ou entra na expansão. Entre né, na plataforma expansão, porque a Carolina está lá na plataforma expansão também. Então é isso. Exato. Beijinhos, muito obrigada a todos. Beijinhos, tchau, tchau.